Boa noite, bem-vindos ao canal Alex Figueiredo Pensando Educação. Hoje eu vou apresentar a aula inaugural de um grupo de estudos sobre alfabetização que eu estou montando. Essa aula corresponde ao módulo 1, módulo de introdução, o que é importante saber sobre a alfabetização. Eu vou falar sobre as descobertas científicas sobre a aprendizagem da leitura e da escrita. Eu vou dividir isso em 3 categorias. O ambiente, que é o contexto familiar, o ensino, o que é preciso saber, o que ensinar, e o aprendiz, funcionamento cerebral, linguagem falada e aprendizagem da linguagem escrita. Antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alex Figueiredo, eu sou mestre em educação pela Unicamp, sou psicopedagogo e sou especialista em neuroeducação. Trabalhei muitos anos como coordenador pedagógico, como professor de graduação, de pós-graduação, cursos de psicopedagogia e curso de neuroeducação também. Na alfabetização, a minha experiência começou em 2002. Foi na primeira escola que eu comecei a trabalhar como coordenador pedagógico. Eu já era psicopedagogo, já tinha concluído, estava fazendo mestrado e tinha umas crianças que tinham dificuldade, que não tinham conseguido aprender no final do primeiro ano, que é o atual segundo ano. Elas não tinham conseguido aprender e eu, como psicopedagogo, eu consegui ajudá-las, que elas solucionaram e estão muito bem. Hoje já são moças adultas, né, têm mais de 20 anos e estão super bem e foi uma grande felicidade. Algum tempo depois, dando aula na pós-graduação, eu ministrei uma disciplina Linguística, Dificuldades de Aprendizagem na Leitura e Escrita. Nessa época, eu já tinha muitas ideias sobre a alfabetização, aquilo que eu acreditava, e um pouco depois, em 2010, eu fiz uma outra pós, que foi em neuroeducação, e aí eu descobri que tudo aquilo que eu acreditava, aquilo que eu defendia, era corroborado pelas pesquisas neurocientíficas. Então isso é uma coisa que me deixou muito feliz, e eu, por bastante tempo, continuando trabalhando como professor, como coordenador pedagógico, acabei não me aprofundando muito. E agora, nesse momento, eu voltei a estudar, estou estudando bastante, eu estou fazendo já o 2º curso de alfabetização no AVAMEC e estou me aprofundando. E a ideia é que eu, como estudioso, que estou talvez um pouquinho mais na frente, que eu já estudei um pouco mais sobre isso, o grupo de estudos, a ideia é que nós vamos estudar juntos. Eu vou ser quase como um tutor, como um aluno um pouco mais velho, que conhece um pouco mais, mas que vai estar ajudando no grupo, os membros do grupo, para que nós possamos aprender juntos. Eu quero fazer alguns agradecimentos antes de começar. Em primeiro lugar, ao professor Carlos Nadalim, da Secretaria de Alfabetização do MEC. Eu acompanho o trabalho do professor há vários anos. Fiquei muito feliz quando ele assumiu a Secretaria de Alfabetização e está fazendo um trabalho excepcional. Está revolucionando a educação do Brasil em geral, não só a alfabetização, porque a alfabetização é a base, né? É o alicerce. Então está fazendo um trabalho muito bom. Os professores, coordenadores e os autores do manual do curso ABC, Alfabetização Baseada na Ciência, que é a obra em que eu me baseei para preparar a parte teórica do grupo de estudos, que tem bastante coisa prática também, e para preparar esse módulo introdutório, esse capítulo 1, vamos dizer assim, do grupo de estudos. O que é importante saber sobre a alfabetização. Quero fazer um agradecimento a todos os meus professores. Eu tive a felicidade de ter excelentes professores, desde o pré-primário, que é até o primeiro ano. A minha professora era muito boa, tá tudo bem, faz muito tempo, né? Isso foi em 69, mas eu me lembro que no final do ano toda a turma estava alfabetizada. Nós fomos juntos até a 5ª série, que seria a atual 6ª hoje, depois eu me mudei para Brasília, mas todos no primeiro ano estavam alfabetizados, mesmo aqueles que tinham mais dificuldades. Então, um agradecimento a ela, e vou fazer um agradecimento a todos, e vou citar a professora Selma de Cássia Martinelli. Ela é doutora da Unicamp, ela é a coordenadora do grupo de estudo e pesquisa em psicopedagogia, foi minha professora na pós em psicopedagogia e foi minha orientadora no mestrado. Então, eu agradeço a Selma e, no nome dela, eu agradeço a todos os outros professores. E quero fazer um agradecimento especial aos meus pais, porque eu tive uma feliz descoberta, né? Quando eu estou aprofundando meus estudos sobre alfabetização, eu vi que tudo que é importante, tudo que eu vou falar hoje para vocês, os meus pais faziam. A parte que eu vou falar do ambiente familiar, o que é importante no contexto familiar, tudo foi feito. Minha mãe lia para nós todos os dias, nos ajudava a ver letras, entender, conhecer
O meu pai era um leitor assíduo, ele lia muito, então eu aprendi a ler jornal logo que eu me alfabetizei, junto com meu pai, e quando eu comecei a ler, ele comprava livro para mim, no início a cada mês, e depois de um tempo, quando eu estava com 8, 9 anos, já tinha lido, a primeira vez que eu li um livro em um dia, ele começou a comprar um livro para mim a cada 15 dias. Então tenho que agradecer muito a eles. E essa felicidade que eu tive, tanto de ter os pais que ajudaram bastante, como ter tido uma alfabetização muito boa, e aquilo que eu me lembro do meu pré-primário, né, que quando eu fui alfabetizado, tudo aquilo que eu vou falar hoje para vocês, a professora aplicava naquela época. Então, eu tive essa felicidade e eu gostaria que mais pessoas pudessem ter. A referência principal desta aula inaugural, que é o módulo 1, e da parte um pouco mais teórica, né? Eu não falo que é só teórica, porque é uma teoria mostrando o que tem que fazer na prática. Mas nos outros módulos também, a referência é a obra Alfabetização Baseada na Ciência, manual do curso ABC. Para quem gosta de estudar por conta própria, o texto que eu elaborei para o módulo 1, que é o texto com o conteúdo desta aula inaugural, eu coloquei no e-book. A única diferença do que está disponível para os membros do grupo e esse e-book que eu estou disponibilizando é que, às vezes, esse assunto vou tratar no módulo 2. Isso eu tirei, mas só essas partes. O resto é o mesmo texto, está bem detalhado, tudo isso que eu vou falar hoje, e está disponível também no meu site. Se alguém quiser, coloquei um valor bem baratinho e vocês podem aproveitar, conhecer, querer saber mais, isso é importante. E os coordenadores deste projeto, a Alfabetização Baseada na Ciência, são 2 professores de Portugal, professor doutor Rui Alves, da Universidade do Porto, e a professora doutora Isabel Leite, da Universidade de Évora. Mas vamos começar. Primeira coisa, eu quero falar alguns conceitos associados à competência leitora, só para deixar claro o que nós estamos falando. O primeiro é a alfabetização. O processo de aprendizagem, faltou um D aí, das competências básicas para a leitura, que desenvolve a capacidade de utilizar o alfabeto relacionando as letras aos sons que ela representa. Ou seja, a alfabetização, quando a gente está falando aqui de alfabetização, estamos falando do básico, que é aprender a relacionar letras e sons, grafemas e fonemas, que é o alicerce básico da alfabetização. É só isso? Não. Precisa mais coisa? Precisa, mas esse é o básico. Nós vamos falar bastante de literacia, que é a capacidade de utilizar a leitura na vida cotidiana. Esse é um termo que vem do inglês literacy, eu não sou bom em inglês, que é adotado pela língua portuguesa e por várias outras línguas. E aqui eu quero fazer um parêntese. Uma pessoa que está me ajudando, a Luciana, ela está me ajudando, leu esse texto do módulo, me deu algumas dicas. Ela falou: Alex, mas por que você usou literacia e não letramento? E tem diferença, não tem diferença? Há uma certa controvérsia em relação a isso, mas pelo que eu li, 2 módulos, 2 capítulos do livro, né, da Alfabetização Baseada na Ciência, manual do curso ABC, o termo literacia utilizado em Portugal é extremamente semelhante. Na prática, é a mesma coisa do letramento que a gente utiliza no Brasil. A diferença é que, como são autores portugueses que fizeram a obra, a maioria dos autores são portugueses, tem autores brasileiros também, mas a maioria são portugueses, usaram o termo que é mais utilizado em Portugal. Então, por isso eu estou usando literacia, porque eu estou me baseando nessa obra. Se alguém for pegar as referências que tem no final do e-book, tem no final do capítulo do módulo, vai estar lá os textos que vão dizer literacia. Mas, na prática, podem considerar aquilo que eu falar hoje sobre literacia, aquilo que vocês lerem no módulo de introdução ou nos outros módulos, no módulo 2 vai tratar especificamente sobre isso, é praticamente a mesma coisa que letramento. A ideia de letramento que nós temos aqui no Brasil é a mesma. Tá? Inclusive lá eu tenho um anexo que eu falo especificamente sobre essa diferença e tal, explica um pouco as controvérsias que existem, mas na prática é a mesma coisa. Mais 2 conceitos. A alfabetização funcional é o conjunto de habilidades e práticas de leitura, escrita e utilização de números. Ou seja, não é apenas a base, eu sei decodificar. Não. Eu sei utilizar, eu tenho habilidades para lidar com isso. Então, a alfabetização funcional é alguém que está preparado para não somente, eu sei ler, eu leio um bilhetinho e sei escrever meu nome. Não, não é isso. Eu utilizo isso na minha vida diária. E hábitos ou práticas de leitura
são as atividades culturais que consistem no uso mais ou menos regular da competência designada como literacia, ou seja, usar a literacia, que a gente falou agora há pouco, no dia a dia, utilizando, lendo bastante, ou alguns leem menos, eu sou um leitor voraz, mas nem todo mundo gosta, mas ler é uma coisa, é tão fantástico que eu acredito que quem for bem alfabetizado e crescer num ambiente rico em literacia, vai amar ler. E a ideia que nós vamos falar a partir de agora é como tornar as crianças que elas aprendam e utilizem e gostem da leitura. Vamos lá. Então, a parte 1, o ambiente. Vou falar de literacia emergente em contexto familiar. E vou falar 3 tópicos sobre isso. A interação com os pais em situações de leitura e escrita, a exploração independente de materiais impressos pelas crianças e a observação dos pais lendo ou escrevendo. Alguém que está vendo os pais lendo ou escrevendo. Experiências de literacia emergente entre pais e filhos são 2 tipos de atividades. As atividades informais é a leitura conjunta, é a historinha que a mãe conta, ela está centrada no sentido da história e não no texto, não nas palavras. Então eu lembro da minha mãe contar contos de fadas para a gente quando a gente era criança. Então a gente, principalmente antes de saber ler, a gente queria conhecer o texto. Então isso são atividades informais, que são fundamentais porque a criança vai pegando o gosto. Mesmo que ela não está ainda tendo um contato direto, quem está lendo é a mãe, mas ela está vendo ali que tem as letras, tem as palavras, e tem as atividades formais, que são muitas vezes paralelas. É quando a atenção está centrada no texto em si. Muitas atividades, por exemplo, essa letra do seu nome, meu nome é Alex, é fácil, letra A. Mamãe, ali naquele texto, ali naquele cartaz, tem a letra do meu nome. Esse tipo de atividades, e os pais vão trabalhando e incentivando e mostrando para os filhos, ajudando a aprender a escrever o seu nome, as letras que já conhecem mostrando nos livros, e são atividades formais, estão mais ligadas ao ensino. As informais são mais por prazer. O que as pesquisas dizem sobre isso? Em relação à leitura conjunta, as atividades de leitura por prazer, muitas pesquisas mostram que elas têm efeitos positivos, tanto na literacia emergente das crianças, como em seu desempenho posterior na leitura. E deixa eu deixar claro, o que é literacia emergente? A criança ainda não tem aquela literacia toda igual a gente que lê, que se utiliza, estamos letrados, né? Ela está desenvolvendo esse processo. Então, literacia emergente é quando a criança está desenvolvendo esse processo de contato maior com a leitura. E a leitura conjunta com os pais tem efeitos positivos na literacia emergente das crianças e também no desempenho posterior na leitura. Ou seja, depois na escola elas vão ter um desempenho melhor do que crianças que não tiveram. As pesquisas normalmente comparam isso, comparam o nível de leitura conjunta, a quantidade de leitura conjunta, o tipo de interação que os pais e as crianças têm, ou a mais ou menos, e depois vai ver os efeitos. Existem pesquisas longitudinais, pesquisas que levam vários anos e que acompanham o desenvolvimento das crianças, que mostram resultados muito bons em relação a isso. No texto do módulo, eu vou escrever isso com mais detalhes. Aqui, basta confiem que eu vou apresentar os resultados da pesquisa e isso tem obras, isso mostra. Em relação às atividades formais, que é essa de, eu ensino, eu ajudo, a criança está aprendendo. A frequência com que os pais utilizam estratégias de ensino formais estão relacionadas positivamente com o conhecimento do alfabeto, a leitura precoce e o uso da fonologia para escrever palavras de forma correta. Fonologia é um ramo da linguística estuda a linguagem humana, que estuda o sistema sonoro de um idioma. Nesse caso aqui, é lógico que a gente não está falando que a criança vai aprender os conceitos da utilização de fonemas, de sílabas, ainda não é isso. Mas utilizar de uma forma intuitiva, né, um conhecimento implícito e não o conhecimento formal. Mas, de fato, as crianças demonstram melhor aptidão, usam melhor a fonologia para escrever palavras de forma correta. Exploração independente de materiais impressos. O que é isso? As crianças pegam um livro, ela não sabe ler, mas ela está vendo, ela vê, às vezes ela conta uma história. Eu tenho uma neta de 4 anos e pouco que mora aqui comigo, então ela está sempre fazendo isso, ela pega o livro. Às vezes ela pega um livro que não tem nem imagem, ela pega algum livro meu na estante e, vovô, eu vou ler, e alguma coisa assim. Então, isso são
exploração independente de materiais impressos. Essa exploração, muitas vezes, leva ao que se denomina escrita inventada. O que é escrita inventada? A criança começa a dizer um rabisco, às vezes uma forma, às vezes até um desenho que ela diz que é escrita, ela acredita que aquilo é escrita. A minha neta está numa fase que está fazendo isso bastante. Então, a criança tenta se exprimir pela escrita antes de iniciar a sua alfabetização, através de desenhos e rabiscos. O que as pesquisas mostram? A exploração que a criança faz de materiais impressos está correlacionada com a aquisição da capacidade da leitura, ou seja, crianças que fazem mais explorações, que se exploram mais materiais impressos, elas adquirem a capacidade de leitura de uma forma mais fácil, mais rápida. Quanto maior a sofisticação da escrita inventada, nós acabamos de nos referenciar, na idade pré-escolar, antes de entrar na escola, melhor será o seu desempenho de leitura no primeiro ciclo. Isso é uma coisa interessante, né? As crianças que estão desenhando, daqui a pouco tem... O que é uma escrita inventada mais sofisticada? Ela não é mais só um desenho, ela tem umas formas que são mais ou menos parecidas com as letras, e a minha neta está numa fase dessa. Algumas vezes era um desenho, vovô, que eu escrevi. Às vezes é um desenho, às vezes tem alguns rabiscos, algumas coisas, mas quanto mais sofisticado for isso, melhor é o desempenho de leitura na primeira série. Uma coisa bem interessante. E é muito útil, então, deixar as crianças fazerem isso. Terceiro ponto, os pais como modelos de comportamentos letrados. Então, isso ocorre quando os pais usam a leitura e a escrita no seu dia a dia, lendo jornais, escrevendo bilhetes. Hoje em dia não tem mais carta, né? Mas lendo carta, escrevendo carta, e-mails, revistas, jornais, lista de compras. A minha neta gosta de ajudar a lista de compras. Às vezes eu vou para o mercado, aí para minha filha, o que precisa de comprar e tal. Vovô, compra isso também, escreve isso. Então, isso eu estou sendo um modelo para minha neta, os pais estão sendo um modelo para os seus filhos de comportamento letrado. E tem um detalhe importante, os pais que leem por prazer são modelos de leitura mais fortes do que pais que não leem com frequência. Bom, isso é meio óbvio, mas deixar claro aqui. O que as pesquisas dizem em relação a isso? Existe uma relação entre a frequência de leitura dos pais e os resultados das crianças, particularmente em relação ao nível de sua linguagem oral. E a linguagem oral é importante, quanto mais for a linguagem oral, mais fácil vai ser a aprendizagem da leitura e da escrita. A gente vai ver isso mais para frente na próxima parte. Os pais que leem frequentemente tendem a realizar atividades de leitura partilhada de forma mais eficaz para a aprendizagem de seus filhos. Então, aquela coisa, eu estou lendo para o meu filho uma historinha. Então, os pais que leem frequentemente, eles tendem a fazer isso de uma forma melhor. Porque a leitura partilhada, por mais que não é centrada no texto, é mais centrada na história em si, mas os pais podem estar perguntando, eles normalmente utilizam uma linguagem mais rica, mais elaborada do que a linguagem que utilizam no dia a dia em outras atividades. A linguagem dos livros ela é mais rica também, é mais elaborada. Então a criança vai estar aprendendo, tudo isso vai ajudá-la para melhorar a sua aprendizagem. Tudo isso está detalhado no e-book que eu falei. Outra coisa que está relacionada diretamente com o nível de leitura dos pais, mas que foi uma pesquisa separada, aliás, teve várias pesquisas, o número de livros em casa tem um forte impacto no desempenho de leitura das crianças. Isso é interessante, que é quantidade mesmo. Fizeram pesquisas em inúmeros países, tem uma pesquisa que foram 25 países, e que mostra que as crianças que têm mais livros em casa, a maior quantidade, têm desempenho melhor. No primeiro ciclo, em Portugal, no primeiro ciclo, seria o nosso Fundamental 1, final do Fundamental 2, por volta de 15 anos, as crianças leem muito melhor do que as crianças que têm menos livros. As pesquisas mostram isso. Então, a quantidade de livros também é importante. E como eu estou falando para pais que querem alfabetizar os seus filhos, então, e mesmo pais que não querem colocar na escola, mas saibam que a quantidade de livros em casa vai ajudar bastante. Então, isso é fundamental. E para os professores? Poxa, vamos incentivar, vamos conversar com os pais, vamos fazer reuniões para falar sobre isso. Serviço público, políticas públicas. Poxa, o município pode fazer uma política pública para incentivar. Aliás, o capítulo 1 do livro, né, da alfabetização baseada na ciência, manual do curso ABC, fala sobre políticas públicas para o incentivo da literacia, para que essas atividades sejam incentivadas na comunidade, nas cidades. Isso é bastante importante. Tópico 2.
ensino e aprendizagem da leitura. Aqui vamos falar especificamente sobre o ensino, ou seja, primeiro falamos sobre aquilo que era o pré-letramento, né, vamos dizer assim, ou a literacia emergente, e agora nós vamos falar sobre o ensino específico. Nos últimos anos, as pesquisas sobre a competência leitora e a aprendizagem da leitura tiveram um grande avanço em várias áreas. Linguística, psicologia cognitiva, neurociências, nós vamos falar um pouco, vamos ter uma parte só sobre neurociências, avançaram bastante. Então, aumentou muito o conhecimento sobre como ocorre a aprendizagem da leitura e quais os fatores que influenciam na competência leitora. Isso levou a um maior conhecimento sobre a estrutura e a organização da linguagem, o funcionamento do cérebro durante a leitura e o processo de aprendizagem da linguagem escrita. Aprendendo a linguagem escrita de um sistema alfabético. E aqui nós temos uma coisa interessante, porque existem vários sistemas de escrita. O sistema chinês, por exemplo, o sistema ideográfico, ele basicamente representa os morfemas, né? O que é um morfema? É a ideia básica da palavra. Os símbolos chineses, então, têm milhares, acredito que milhares de símbolos. A escrita é baseada em morfemas. Então, a aprendizagem é uma aprendizagem. Existem escritas que são baseadas em sílabas. Então, o japonês tem 3 tipos de escrita. A escrita deles, na verdade, é mista. Eles têm uma parte que é a mesma da China, muito, muito semelhante, a mesma estrutura da China, ideográfica, baseada em morfemas, e eles têm uma escrita silábica também. No manual eu mostro isso, tem um exemplo de escrita japonesa e mostra as letras, vogais e consoantes e as relações dos símbolos específicos, como elas se juntam. Então são escritas silábicas. No nosso caso, o português, as línguas, a maioria das línguas ocidentais, o sistema é alfabético. Então, nós utilizamos poucos símbolos para representar os sons da língua, né? Então, no caso de um sistema alfabético como o nosso, em que cada letra representa um som, basicamente isso, né? Tem algumas irregularidades, mas isso a gente vê outra hora, mas os fonemas, que são as unidades menores de som, que são representados. Isso permite inúmeras palavras, praticamente infinito o número de palavras que a gente pode criar, e se pensar em todas as letras que utilizam o nosso sistema alfabético, são acho que milhões de palavras, com poucas letras, 26 letras. Quer dizer, então, isso é um sistema que acaba sendo, em teoria, um pouco mais fácil de aprender, apesar de suas dificuldades. O chinês você tem que decorar. Tudo bem, às vezes o símbolo, o desenho, tem alguma coisa que lembra uma montanha, que lembra uma lua, não tenho nem certeza se tem isso ou não, mas você vai ter que decorar milhares de símbolos. E no nosso caso, com 26 letras, desde que a gente aprenda as regras, a gente vai ver bastante sobre isso daqui a pouco, a gente consegue ler qualquer coisa, inclusive palavras inventadas. Mas para ensinar a ler e escrever, os professores, e eu vou estar falando professores aqui, em várias outras horas, não importa se é uma mãe que for ensinar. Aqui no caso eu estou falando professores porque é a forma como a gente normalmente utiliza e a forma como está nos textos, né? Nos textos que eu utilizei de referência. O texto é voltado para o professor. Se você é uma mãe que quer alfabetizar o seu filho, então aqui nesse caso você vai ser a professora do seu filho. Então, o instrutor ou o professor precisa ter conhecimento sobre as propriedades do sistema de escrita específico, e aí, é claro, cada sistema de escrita tem propriedades diferentes, né? No nosso caso, o português, e especificamente o português brasileiro, a diferença do português de Portugal para o do Brasil é mais relacionada aos sons do que a gramática, apesar que tem algumas diferenças. E os conceitos relativos à relação entre a fala e a escrita. Então, quais são as relações entre os fonemas, os grafemas, entre as letras e os sons? Como elas funcionam? Então, o professor tem que conhecer isso para poder ensinar a uma criança que está sendo alfabetizada. O que as crianças precisam entender? E aí é um desafio, mas as crianças, elas precisam entender que as letras têm valores sonoros fixos, embora algumas tenham mais de um valor sonoro, e alguns fonemas possam ser representados por mais de uma letra. Então, as letras têm valores sonoros fixos. Uma letra pode ser repetida em palavras diferentes e também na mesma palavra. Uma letra pode ser escrita em formatos diferentes. Estou dando um exemplo do A, mas aí eu estou dando 2 exemplos, o maiúsculo e o minúsculo, mas tem inúmeros outros, letra de mão e uma série de fontes diferentes, né?
A ordem das letras em uma palavra não pode ser mudada. Conhecimentos que são fundamentais no processo de alfabetização. Os nomes das letras do alfabeto é importantíssimo que as crianças conheçam e saibam. Os sons que elas representam. E nesse caso a gente vê que tem algumas letras que são mais fáceis, né? O A, o B, basicamente é um único som. Né? O A pode ser A, não, mas basicamente é um único som. Agora, tem letras que não. O C pode ter o som de K, pode ter o som de S, né? Então, é uma letra um pouco mais complexa. Como as letras se organizam nas palavras, e é preciso ensinar de forma direta e explícita. As crianças não aprendem por conta própria. Pode até depois de muito tempo, muita tentativa e erro, ter uma ideia, mas para aprender de fato, é preciso ensinar de forma direta e explícita os aspectos fonológicos da linguagem oral e os aspectos ortográficos da linguagem escrita. O que as pesquisas dizem sobre isso? Os professores que têm conhecimento sobre o princípio alfabético, a estrutura da linguagem e como utilizar a instrução fônica influenciam positivamente os resultados de seus alunos. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com um grupo que estavam entre os melhores professores dos Estados Unidos, os professores alfabetizadores. E nessa pesquisa mostrou o que esses professores tinham em comum. Utilizavam aproximadamente metade do tempo de ensino com tarefas de leitura e escrita. Então, tinha outras atividades, mas 50% tarefas de ensino de leitura e escrita, tarefas específicas. Os textos utilizados correspondem ao nível de competência dos alunos. Nem o texto é fácil demais, nem o texto é muito complexo. O texto tem que ser no nível que os alunos estão. Os professores atuam como modelo quando os alunos tentam decodificar palavras ou compreender o texto. A questão da modelagem é o quê? Você ser o exemplo, você fazer na frente. Às vezes você faz com uma palavra e depois o aluno vai fazer com outras. Na parte prática, que é a partir do módulo 2 até o módulo 6, tem sempre parte prática. Né? O módulo 1 é teórico. Os outros têm prática também. É muito comum você ver. O professor faz, mostra, modelo, é o modelo, e depois as crianças repetem e refazem. Vocês vão ver isso quem estiver no grupo, quem participar do grupo de estudos. Os professores encorajam conversas sobre as atividades de sala de aula, estimulando o uso de estratégias de resolução de problemas. Continuando com a pesquisa sobre o ensino da leitura, o bom ensino é focado nas características específicas do sistema de escrita e em sua relação com a linguagem oral. E características específicas, o caso do português é um, o caso do inglês é outro, o caso do finlandês é outro. O finlandês, o italiano, são línguas que são chamadas línguas transparentes. O que é uma língua transparente? É uma língua que quase uma letra representa um som. É basicamente isso. O finlandês é uma das línguas mais transparentes. Então, ou seja, se você conhece os sons das letras, você lê normalmente. O inglês já é muito complicado. A gente que lê um pouco de inglês e conhece um pouco de inglês, é bem complicado. A relação de letras e sons do inglês é bem complicado. O português é uma língua semi-transparente. É uma língua que tem uma série de regularidades e tem algumas irregularidades que precisam ser ensinadas. O bom ensino é focado nas características específicas da língua em questão e na relação da língua escrita com a linguagem oral. Os materiais utilizados devem estar no nível dos alunos, mesmo que nós acabamos de ver em relação a uma pesquisa específica de professores. Os professores devem desafiar cognitivamente seus alunos. Então, desafiar não é pedir para o aluno fazer uma coisa impossível, mas é desafiar num nível um pouco à frente. O aluno está conseguindo fazer alguma coisa, vamos desafiá-lo para que faça um pouco mais. Ou o filho, ou a minha neta. As metodologias mais eficazes são baseadas na instrução explícita de habilidades fonêmicas no ensino da leitura. O que são habilidades fonêmicas? Habilidades de lidar com os sons, com os fonemas, com os sons básicos da língua. Isso é fundamental, isso é bastante comprovado, a gente vai ver mais um pouco mais para frente sobre isso. Quais são as competências envolvidas na aprendizagem da leitura? A consciência fonêmica, a consciência fonológica, a capacidade de decodificação, a fluência, o vocabulário e a compreensão. Então, essas são as principais competências que devem ser desenvolvidas na aprendizagem da leitura e que vão produzir o resultado de um bom leitor, um leitor competente. Então, vamos vê-las. Consciência fonêmica e consciência fonológica.
O que são? Consciência fonêmica é a capacidade de perceber, pensar e manipular os sons básicos das palavras, fonemas. É um componente da consciência fonológica. A consciência fonológica é um pouco mais ampla. A fonêmica é lidar com os sons básicos, as ligações, ter consciência disso. A capacidade de perceber, pensar e conseguir manipular os sons. Consciência fonológica. Capacidade de identificar e manipular as diferentes partes da linguagem oral, como palavras, sílabas, sons e rimas. Então ela é um pouco mais ampla, porque a fonêmica é relativa aos sons básicos, que a gente representa pelas letras. E a fonológica, brincadeira com rimas, aliteração, palavras que começam com a mesma letra, saber manipular, identificar as partes da linguagem oral. Então isso é uma consciência fonológica, mais ampla do que a consciência fonêmica. A leitura em um sistema de escrita alfabético exige a capacidade de estabelecer relações entre sons e letras. Isso é o básico. Os estudos mostram que a consciência fonêmica e a consciência fonológica se desenvolvem durante a infância. Perfeito também. Pode se desenvolver mais ou menos? Sim, mas se desenvolve durante a infância. E o treino dessas competências contribui para a aprendizagem da leitura e da escrita. Ou seja, esses estudos mostram que o treino dessas competências vai ajudar que a criança leia e escreva melhor posteriormente. Decodificação. Como a escrita é um código para fala, ler é uma operação de decodificação da escrita. A gente vai ver um código, um determinado código, vai decodificar e transformar isso numa palavra que a gente conhece pela linguagem oral. A tarefa mais básica da aprendizagem da leitura é a decodificação de palavras. Não é o final, não é o objetivo final, mas é a tarefa básica. É o alicerce que vai permitir que as outras sejam desenvolvidas. Para se tornar um leitor fluente, é preciso adquirir um sólido conhecimento das correspondências entre grafemas e fonemas. Isso é muito importante. Na hora que a gente vê o cérebro, um pouquinho do funcionamento cerebral, a gente vai entender por quê. Mas o conhecimento das correspondências entre os grafemas, as letras e os fonemas, os sons, é fundamental. Esse conhecimento tem que ser sólido e ele tem que ser ensinado explicitamente. O que as pesquisas dizem? As melhores estratégias para formar leitores competentes são o tempo dedicado para a aprendizagem de correspondências entre sons e letras, a segmentação e a junção das palavras. O que é segmentação e junção? Segmentar, por exemplo, dividir uma palavra em sílabas, juntar, pegar sílabas e juntar e transformar em palavras, brincar com isso, e a escrita de letras e palavras. Então, o tempo dedicado a escrever de fato as letras e escrever de fato as palavras é fundamental. Aliás, é fundamental para a decodificação, ou seja, eu estou falando de leitura, mas escrever ajuda a desenvolver a leitura. Isso é bastante comprovado também pelas pesquisas, só para deixar claro. Fluência. Fluência é a capacidade de ler com velocidade e entoação adequada. O que é entoação adequada? Por exemplo, vou pegar um trechinho aqui de uma coisa que eu deixei aqui. Vou ler sem entoação adequada. Utilização de diversos contextos como livros infantis e livros de alfabeto para... Isso não é uma entoação adequada. O que seria uma entoação adequada? Utilização de diversos contextos, como livros infantis e livros de alfabeto, placas de publicidade e sinais nas ruas, mensagens da escola, cartões de boas festas, embalagens de jogos e de produtos em geral. Então, isso era uma referência na parte que a gente já viu lá atrás, mas isso é ler com entoação adequada. Então, a fluência é a capacidade de ler com velocidade e entoação adequada. Mesmo que seja só na mente, mas a gente consegue ler desse jeito. O principal objetivo do ensino inicial da leitura é tornar a criança capaz de ler com fluência e precisão, ou seja, com velocidade e com precisão, que leia corretamente. Durante a leitura, a memória de trabalho armazena temporariamente o que nós estamos lendo. A memória de trabalho é uma memória que a gente não guarda por muito tempo, uma memória de curta duração, mas que é aquilo que a gente está pensando naquele momento. Se eu estou lendo muito devagar, muito lentamente, a memória de trabalho vai ficar sobrecarregada e acaba tendo perdas no processamento de informação. Então, eu acabo esquecendo, acabo não conseguindo juntar tudo e compreender. Na leitura fluente, em que as palavras são reconhecidas de forma automática, a memória de trabalho opera de forma eficiente, facilitando a compreensão do texto. Eu estou lendo fácil, eu não perco tempo na leitura, então eu consigo
estar captando a mensagem geral. Eu consigo estar compreendendo o sentido do texto. E o contrário, quando não há fluência na leitura de um texto, a consequência mais provável é o esquecimento do que se está lendo antes da sua compreensão. Ou seja, antes de eu entender aquilo que eu li, eu já me esqueci. Vocabulário. Quanto maior for o conhecimento do vocabulário, mais clara será a representação que o leitor terá do texto. Ou seja, quanto mais palavras do texto eu conhecer, eu vou ter uma representação mais clara. Se eu pegar uma palavra que eu não conheço, muitas vezes eu consigo inferir o significado da palavra pelo contexto. Agora, se eu pego um texto que em várias palavras eu não conheço, fica muito difícil. Esse conhecimento está associado não apenas ao número de palavras conhecidas, mas também à morfologia e à sintaxe. Eu coloquei aqui. Morfologia, estudo das palavras isoladas, sua formação, estrutura e flexão. Então vamos a um exemplo. Os radicais que formam as palavras, certo, certeza e incerteza, todas têm o mesmo radical, que é 7. Flexões de gênero, número e grau. Eu usei o exemplo menino, menina, meninas, meninão, meninonas. Então, isso é a morfologia, o estudo da morfologia, que para o vocabulário é importante que a criança conheça não só um grande número de palavras, mas também a morfologia. Por quê? Com uma palavra aqui, menino, eu consigo conhecer várias. Eu sabendo o que é certo, eu já consigo inferir uma série de outras coisas. À medida que a gente vai aprendendo esse tipo de coisa, aumenta o nosso conhecimento de vocabulário. E a sintaxe é o estudo da função das palavras nas orações, sujeito, verbo, predicado e coisas assim. Isso também faz parte. À medida que eu vou compreendendo, fica mais fácil a minha compreensão da leitura. A compreensão, que é o objetivo final. Retirada do significado do texto. Para que eu leio? Para compreender. O objetivo da leitura é compreender o texto. Então, a compreensão é o objetivo final da leitura. Para compreender, é fundamental o desenvolvimento das competências de decodificação, ou seja, eu tenho que reconhecer a palavra, eu tenho que bater o olho e reconhecer o som que tem aquela palavra. Com a decodificação, eu garanto que as palavras individuais sejam reconhecidas automaticamente. E daqui a pouco a gente vai ver como e por que, como se processa isso no cérebro. E da fluência também, ou seja, eu tenho que desenvolver a decodificação e a fluência, mas a fluência depende do vocabulário do leitor. Então, para compreender, eu preciso de ter tudo isso. E essa é a nossa tarefa como professores, como pais que queremos ensinar nossos filhos. Então, essa é uma tarefa muito linda, muito importante e essencial para tudo, né? A leitura é fundamental para tudo na nossa vida, praticamente, né? Aprendizagem, para comunicação, muitas coisas. No texto a gente entra um pouquinho mais nesses detalhes, mas aqui é esse o objetivo, dar uma visão geral. O que fazer para ensinar a ler? Primeiro, para ensinar a ler é necessário conhecer, ou seja, quem vai ensinar tem que conhecer aspectos específicos da aprendizagem da leitura, como funciona a aprendizagem da leitura. Para poder ensinar, eu tenho que saber como a criança aprende, e métodos e técnicas eficazes para ensinar a ler. Esses métodos e técnicas eficazes devem considerar a estrutura do sistema alfabético, nós estamos aprendendo a ler no sistema alfabético, os processos cognitivos envolvidos na aprendizagem da leitura, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, o funcionamento da memória no processamento da informação escrita. Então, é importante a gente ter uma ideia, uma visão disso para a gente conseguir ensinar a ler. O que fazer para que as crianças consigam ler fluentemente e com compreensão textos adaptados à idade? É claro, se eu pego uma criança do 4º ano, ela não vai ler um texto que é um texto infanto-juvenil, um texto adulto. Ela pode ter mais dificuldade, mas textos da idade delas, adaptados à idade, o que a gente tem que fazer para que elas consigam ler de forma fluente e com compreensão? Expor as crianças ao código alfabético, começando do mais simples, que são as letras que correspondem a um único som, até o mais complexo. No caso do português tem algumas coisas relativamente complexas, no caso do inglês tem bem mais, mas a gente vai do simples, do mais fácil para o mais difícil, é um caminhar. Né? Não adianta querer começar a ensinar tudo junto, porque não funciona. A interação com textos, para o reconhecimento de um número cada vez maior de palavras e o desenvolvimento da fluência na leitura. Ou seja, as crianças têm que estar interagindo o tempo inteiro com textos, adaptados à idade, mas o tempo inteiro interagindo. E desafiando um pouquinho, não muito. Trabalhar sistematicamente os aspectos ortográficos, morfológicos e semânticos das palavras e expressões, que nós falamos agora há pouco.
de forma sistemática, ou seja, isso tem que estar previsto, tem que ser feito de forma intencional e bem planejada. Aliar a leitura à escrita, e isso as pesquisas mostram de forma clara, que escrever ajuda a aprender a ler. Se alguém tentar aprender a ler sem escrever, vai ter mais dificuldade do que aprender de forma conjunta. Expor os aprendizes a textos variados e avaliar sistematicamente o progresso. Isso é importante para quem está alfabetizando uma criança em casa, mas mais importante ainda para os professores que estão lidando com vários alunos diferentes. Mas, mesmo para alguém que está ensinando uma única criança, é importante a gente avaliar o progresso para saber se está andando, se não está andando, quais são os problemas. No grupo de estudos, a gente provavelmente não, uma das partes previstas é que a gente aborde, converse sobre os casos específicos, né, das pessoas que estiverem no grupo, e aí a gente vai estar vendo, olha, essa criança, nessa determinada situação, eu fiz uma avaliação, eu sei como ela está, eu sei as dificuldades dela, como fazer para solucionar? Ah, não, eu não sei, não tenho nem ideia de como ela está. Não tem como solucionar. Agora vamos para a terceira e última parte, o cérebro e a linguagem. Os anos 90 do século passado foram chamados a década do cérebro. O presidente Bush, em 1990, junho, julho, uma coisa assim, fez um referendo lá, vamos fazer a década do cérebro, que vai ser uma década dedicada ao estudo do processamento cerebral e tal. É lógico, a ideia não foi dele, foi um congressista americano que era entusiasta da área, que propôs, e uma série de grupos e organizações. Foi aceito e foi uma revolução no conhecimento. A partir daí, o avanço nas pesquisas neurocientíficas, ou na pesquisa neurocientífica, foi muito grande. E uma das coisas que no final do século XX tinha sido desenvolvido, as técnicas de imageria cerebral, imageria funcional. Funcional é por quê? Porque ela vê o funcionamento do cérebro. É você colocar os eletrodozinhos aqui e conseguir ver, por uma série de métodos e técnicas diferentes, como é que o cérebro está trabalhando naquele momento. Que áreas estão sendo utilizadas, de que forma isso está sendo utilizado. Até o final do século XX, né, até o meio quase da década de 90, a única forma de você estudar o cérebro era fazendo autópsia. Então, quer dizer, você conseguia estudar o cérebro morto. Avançou o conhecimento com isso? Bastante. A gente vai ver daqui a pouco 2 casos específicos. Mas agora a gente consegue ver o cérebro funcionando. É claro que com isso traz um avanço de conhecimento muito grande. Então foi uma ampliação exponencial dos conhecimentos sobre as áreas cerebrais envolvidas no processamento da linguagem. Então vamos falar um pouquinho de linguagem antes de entrar no cérebro. A linguagem humana é a capacidade de comunicar através de símbolos que têm significados, que são as palavras. Então as palavras têm significados, nós conseguimos nos comunicar através dos símbolos, que são as palavras, que podem ser símbolos. Aqui no caso estamos falando de linguagem oral. Então, árvore, eu falo árvore, ninguém está vendo aqui uma árvore, mas a gente imagina na nossa cabeça uma árvore. E se eu falar tree, para quem conhece inglês, é a mesma coisa, apesar de serem palavras diferentes. Mas a base é o quê? A linguagem humana, a gente lida com símbolos, e a gente consegue se comunicar através desses símbolos. Só que não é simplesmente conhecer um monte de palavra. Tem a capacidade de combinar esses símbolos, essas palavras, em estruturas complexas, as frases, segundo regras específicas de cada língua. Cada língua tem uma forma de combinar palavras diferentes. A linguística é a ciência que estuda a linguagem. E ela teve um grande avanço na segunda metade do século XX, com as ideias do linguista Noam Chomsky. Segundo ele, os seres humanos têm uma capacidade inata para a linguagem através de mecanismos cerebrais que são a base do que ele chamou de gramática universal. Então, para o Chomsky, ele pesquisou inúmeras línguas do mundo inteiro, ele mostrou que, basicamente, isso antes de ter imageria cerebral, antes de ter neurociência desenvolvida, são estudos observacionais, estudos feitos a partir da observação. Ele chegou à conclusão que existe uma gramática universal, ou seja, alguma forma universal de a gente relacionar os símbolos e organizá-los. A partir da exposição a uma língua específica, esses mecanismos são adaptados, eles vão se adaptando progressivamente aos seus parâmetros específicos, aos parâmetros específicos da língua em questão. Nós temos mecanismos cerebrais que garantem que a gente
tem uma gramática universal, ou seja, nós somos capazes de compreender frases com sujeito, verbo e objeto, independente da ordem. Tem línguas que é sujeito, objeto, verbo. Independente disso, nós temos uma capacidade de. E a partir da exposição a uma língua específica, os mecanismos cerebrais se adaptam para aquela língua específica, aquela língua em questão. Quais são os domínios da linguística, do estudo científico da linguagem? Então, vamos falar alguns dos principais. Fonética, estuda os sons da fala. A semântica, análise do significado das palavras. Então, semântica, significado. Sintaxe, regras para a organização das palavras nas frases. No português, normalmente, sujeito, verbo, objeto. Tem línguas que é sujeito, objeto, verbo. Evolução da língua na história, também é um domínio que a linguística estuda. Falas de diferentes grupos, sotaques, e o processo de aquisição da linguagem, que é basicamente o que nós estamos falando aqui agora. E em relação a esse processo de aquisição da linguagem, então nós vamos falar como nós percebemos a linguagem, como nós aprendemos a linguagem. O sistema cognitivo, nosso cérebro, a primeira tarefa para compreender a linguagem falada é extrair do sinal acústico as unidades mínimas que compõem as palavras, os fonemas. Ou seja, nós precisamos de entender os fonemas, são sons. Então, nós temos que extrair da fala, que é contínua, os sinais mínimos, os fonemas, para poder compreender a palavra. Então, a primeira tarefa é fazer essa separação. Quando nós nascemos, nós somos capazes de distinguir os fonemas de qualquer língua, ou seja, o nosso sistema cognitivo ele vem pré-programado para aprender a linguagem oral. E a partir da exposição a uma língua específica, durante o primeiro ano de vida, nós nos adaptamos aos sons daquela língua. Então, se nascer uma criança aqui no Brasil, e essa criança for adotada por um japonês, e for morar no Japão e nunca ouviu português, é lógico que ela vai falar o japonês. É uma coisa que para nós é óbvio, né? Então, isso é a forma como funciona o cérebro, a aprendizagem da linguagem oral. Estamos falando aqui de linguagem oral. O desafio das crianças que estão aprendendo a falar, estão aprendendo uma língua, criança de 1 ano já aprendeu muita coisa, mas ainda não fala, mas já está compreendendo muitas coisas. E na medida que ela vai aprendendo a língua, ela tem que dividir o fluxo ininterrupto da fala, ininterrupto, quer dizer, eu estou falando uma continuidade de palavras uma atrás da outra, e ela tem que conseguir dividir isso em palavras, que tem um significado específico. Para a segmentação do sinal acústico, a criança utiliza algumas pistas. E aqui eu vou dar um exemplo de como funciona. Tá? Depois a gente vê isso com mais detalhes. Isso para quem for fazer o grupo de estudos ou para quem quiser ler o e-book, adquirir o e-book. A identificação das fronteiras entre as palavras. Por quê? Porque normalmente, na maioria das línguas, os sons seguem regras, seguem características diferentes quando eles estão no meio das palavras e quando eles estão nas fronteiras, no início e no fim das palavras. Então, os padrões de acentuação de uma língua ajudam a inferir se está no início ou se está no final das palavras. Isso quem está aprendendo. É claro que a criança não vai aprender isso de forma consciente. Isso é de forma inconsciente, mas são as pistas que ela tem para começar a entender e aprender a linguagem oral. Algumas características da fala permitem que a gente comece a extrapolar, que a criança comece a extrapolar a estrutura sintática da língua, a sintaxe, né? Como se organizam as palavras nas frases. Então, as palavras funcionais, e, de, para, porém, artigos, preposições, são mais comuns e normalmente não recebem ênfase nas frases. Então, as palavras funcionais são palavras que elas ajudam a montar o significado da frase, mas elas, em si, o significado delas é bastante restrito. São palavras auxiliares. Essas palavras se combinam com as palavras lexicais, que têm um significado embutido, né, que são as portadoras de significado, numa ordem específica que é característica de cada língua. Eu já citei isso algumas vezes. A dominância a nível mundial é sujeito, verbo, objeto. O do inglês é um pouco mais rígido, do português tem algumas variações um pouco maiores, mas sujeito, verbo, objeto. E tem algumas que é sujeito, objeto, verbo, como, por exemplo, o japonês. Sujeito, objeto, verbo. Então, o verbo vem no final. As combinações entre as palavras funcionais e as palavras lexicais são diferentes conforme a língua.
mais as crianças vão estar ouvindo e vão estar aprendendo, e isso elas vão começar a extrapolar, a entender a estrutura sintática da língua, passar da semântica, do significado das palavras e começar a entender as frases, o funcionamento das frases. No nosso caso, no português, as palavras funcionais normalmente vêm antes das lexicais. Então, se eu falar a árvore, eu nunca falo árvore a. Pode ser que tenha línguas que sejam diferentes. Isso é uma característica do português. Sempre as palavras funcionais primeiro e depois as palavras lexicais, as que têm significado. Linguagem e funcionamento cerebral. Agora é a parte final. No século XIX, foi o início, né, do conhecimento sobre o funcionamento da linguagem, a neurolinguística, né, o funcionamento cerebral da linguagem, o Broca e o Wernicke. Então, no final do século, na segunda metade do século XIX, eles fizeram alguns estudos que permitiram relacionar a linguagem a áreas específicas do hemisfério esquerdo do cérebro. E essas pesquisas deram origem à neurolinguística. Com o grande avanço da linguística no século XX, né, a gente falou do Chomsky e tal, dos estudos de observação, então foi demonstrado que a competência linguística está baseada em um conhecimento gramatical implícito, não em normas aprendidas na escola. Isso parece meio óbvio, até porque escola formal para todo mundo a gente tem há muito pouco tempo, a instituição da escola dessa forma. Antes eram poucas pessoas que participavam da escola. Mas então, demonstrado a partir de estudos de observação, olha, agora a ciência diz que é assim que funciona. Então a competência linguística está baseada num conhecimento implícito. Eu conheço gramática mesmo que eu não saiba gramática. E mesmo que eu erre em algumas coisas, mas eu tenho um conhecimento geral de gramática. Eu, como uma criança, ou como alguém analfabeto, ou como um falante qualquer de uma língua. Aqui é uma imagem que mostra área de Broca e área de Wernicke. Eu deixei aqui, ó. O Broca foi primeiro, uns 20 anos antes. Ele estudou um indivíduo, eles chamavam ele de Tan, porque ele só conseguia falar Tan. Era a única sílaba que ele falava, era Tan. Era um indivíduo que ele estava vivo, o Broca atendia ele, só que ele não falava. Aparentemente ele entendia, mas ele não conseguia se expressar. E como é linguagem, está falando de linguagem, ele não conseguia escrever, não conseguia falar. Ele não conseguia se expressar, ele apenas falava Tan. Então ele ficou conhecido como Tan. Depois que ele morreu, foi feita a autópsia e se descobriu que ele tinha tido um AVC nessa área específica que está em vermelho, a área de Broca. O Wernicke, um outro paciente, alguns anos depois, e esse paciente, ele falava, mas ele falava com palavras meio estereotipadas, neologismo, uma linguagem muito pobre e demonstrava que ele não compreendia o que tinha ouvido. A partir da afasia dele, a não conseguir falar, acabou chegando à conclusão, era um quadro diferente. O Tan lá do Broca, ele conseguia entender, percebia-se que ele conseguia entender, mas ele não conseguia se expressar. Nesse caso aqui, já a dificuldade era maior na compreensão. Então, depois da autópsia, como eu disse, até meados dos anos 90 do século passado, o conhecimento que tinha sobre o cérebro era cérebro morto. Autópsia, a pessoa morreu, vamos estudar o que está acontecendo. E muitas das descobertas sobre áreas importantes do cérebro foram feitas a partir do estudo e ver, olha, essa pessoa tinha um problema, ela morreu, vamos ver onde está o problema. Aí descobriu uma área do cérebro que tinha sido afetada por algum problema. Esse é o caso da área de Broca e da área de Wernicke. Ele teve um grande avanço, métodos de neuroimagem final do século XX. Com isso, a neurolinguística passou a procurar a localização mais precisa das funções da linguagem. Se antes, olha, alguém tem uma dificuldade, teve um problema, não consegue falar, morreu, vamos ver onde estava o problema. Perfeito, está aqui. O problema estava na área de Broca. O problema, no caso da compreensão, na área de Wernicke. Agora a gente consegue ver a localização bem mais precisa. Todas as áreas que estão envolvidas, né? Então essa tecnologia de imageria cerebral, de neuroimagem, possibilitou um avanço muito grande do conhecimento do cérebro. Isso possibilitou determinar as áreas e estruturas cerebrais responsáveis pelo processamento sintático, que é
a estrutura das frases e pelo processamento semântico, que é relativo ao significado das palavras, que são estruturas diferentes. Antes não se sabia disso, não se tinha ideia disso. E se criou um modelo a partir dos conhecimentos, das descobertas, daqui a pouco a gente vai ver uma imagem, o modelo de fluxo dual. O que é modelo de fluxo dual? Existem duas vias funcionais principais, né? Dois caminhos dentro do cérebro em que as informações que os neurônios estão lidando, duas vias principais, duas vias funcionais, uma que é a via ventral de ventre é a parte inferior, ela está relacionada ao processo da compreensão da linguagem. Então, desde o mapeamento das sequências de fonemas, do significado de cada palavra, esse mapeamento em uma palavra, para formar o significado, até as associações de significados entre diferentes palavras. O que é associação de significado entre diferentes palavras? Quando eu junto duas palavras e as duas em conjunto têm um significado diferente. Por exemplo, guarda-chuva, guarda-roupa. Então, guarda-roupa não é nem guarda nem roupa. Guarda-chuva não é nem guarda nem chuva. Apesar de guarda-roupa ter relação com roupa e guarda-chuva ter relação com chuva. E ambos com guardar, de um jeito, ou proteger ou guardar de fato. Mas esse tipo de processamento, desde o básico até esse relacionamento mais global de palavras juntas, é feito na via ventral. E a via dorsal, ela está associada à produção da fala no aparelho fonador, ou seja, ao processo de eu pensei, eu produzo a fala, e também a compreensão de frases, que é o processamento sintático, da sintaxe, da organização das frases. Então, tanto a fala quanto a compreensão da frase estão associadas à via dorsal, enquanto a semântica, o significado das palavras, está na via ventral. Vamos ver isso aqui. Esse é um modelo com as vias. Então, na verdade, são duas vias dorsais que são paralelas e duas vias ventrais, que uma é pequenininha e a outra maior. Então, nas vias dorsais, como nós vimos, o mapeamento, essa parte em azul, mapeamento auditivo articulatório, então está relacionado ao o som que eu vou falar, a articulação do som, o aparelho fonador, e a outra parte é o processamento da sintaxe completa. Essa que está em violeta é a parte de processamento das frases, da compreensão das frases, da sintaxe, que a gente acabou de ver. São as vias dorsais. As ventrais estão por baixo, então o processamento semântico, essa grande, né, que é a compreensão das palavras, e algumas combinações elementares relativas à combinação de fonemas e tal, essa menorzinha que a gente está vendo ali em vermelho. O papel do hemisfério direito. Lá no século XIX se descobriu que a linguagem é basicamente no hemisfério esquerdo, isso 99,9% das pessoas. Raríssimos casos é invertido, mas nos destros ninguém, dos canhotos raríssimos. Mas basicamente a linguagem é desenvolvida, é processada no lado esquerdo do cérebro. Mas o hemisfério direito, agora com neuroimagem, com tudo, ele tem um papel importante. Esse lado, o hemisfério direito, ele tem maior afinidade com estímulos sonoros mais longos, com transições mais lentas, mais musicais. Então, ele é que capta a melodia da frase, né? Acentuação, intensidade, altura, duração. O lado esquerdo, mais as relações mais fonema, ligação, forma, significado, forma palavra, sintaxe, junta palavras numa frase. O lado direito, a frase está falando mais alta, mais baixa, essa coisa toda de acentuação e intensidade, e isso ajuda na compreensão também. Nós vimos na parte que estava aprendendo a linguagem a criança, como que a acentuação, a forma que é falada a língua, que isso ajuda a ela aprender a própria língua, tá? E existem ligações entre os dois hemisférios, são as ligações transcalosais, ninguém precisa guardar o nome, é apenas saber que existem as ligações entre os dois hemisférios, e elas são cruciais para o processamento da entoação, que é essa altura, acentuação, intensidade, a melodia das frases, com a estrutura frásica, né? Que é a estrutura, a organização semântica e sintática da fala. Então, é fundamental o papel do hemisfério direito unido ao hemisfério esquerdo.
Aqui é uma imagem com as conexões interhemisféricas. Então, essa em verde, a ligação entre os córtex temporais, córtex cerebral é a parte mais externa do cérebro, a parte mais externa do cérebro, é a área cinzenta, né? É a área que ocorre a maior parte do processamento. Então, eles são ligados através de uma ligação transcalosal. Então, a integração da informação sintática e prosódica, prosódia é a acentuação, referente a essa situação das frases, ela é feita ligando os dois hemisférios. A gente falou até aqui de linguagem oral. Agora vamos ver as bases neurobiológicas da leitura. E na leitura tem uma condição que é radicalmente diferente, é oposta. A leitura é uma invenção cultural recente, tem o quê? 5, 7 mil anos? Tá? Acho que 5 mil anos aproximadamente. Então o cérebro humano não está geneticamente programado para ler. A gente está geneticamente programado para aprender uma língua. Então nós vimos, como o Chomsky disse, temos uma gramática universal pré-programada, vamos dizer assim, e com a exposição a uma determinada língua, nós aprendemos aquela língua. Inclusive crianças que têm pais bilíngues ou que vivem em regiões bilíngues aprendem com fluência as duas línguas e com facilidade. Mas não para a leitura. Nós não temos estruturas cerebrais específicas para a leitura. A leitura, que processos que ela envolve? Ela envolve uma série de processos cerebrais que permitem transformar a informação visual, o que eu estou vendo, o que eu estou lendo, né? Agora eu estou, por exemplo, estou fazendo essa apresentação, eu estou lendo a frase que eu deixei preparada lá, para me lembrar, para eu ter a ordem correta que eu tenho que falar. Então, eu vou estar transformando essa informação visual numa mensagem compreensível. Ou para mim, quando eu estou lendo baixo, na minha cabeça, ou para mim e para os demais. Quando eu falo, entre esses processos estão o relacionamento da palavra escrita com o seu padrão sonoro. Eu estou lendo para mim, mas eu estou lendo para uma outra pessoa também. Então, esses processos cerebrais que permitem fazer essa transformação da informação visual, da informação das letras, das palavras, numa mensagem compreensível, então, entre eles estão o relacionamento da palavra escrita com o seu padrão sonoro, que é o básico, né? A decodificação, o acesso ao seu significado, o que aquilo quer dizer, e as combinações mentais que possibilitam a compreensão sintática. O que é isso? A gente já falou da sintaxe, tá? Mas a gente estava falando da sintaxe, que é essa organização das frases nas línguas e tal, mas aqui eu estou falando em relação à escrita também. Então, também eu vou estar lendo e compreendendo e vou estar juntando essas coisas, todos esses processos. Qual a diferença? Eu utilizo os processos básicos da linguagem, claro, né? Eles já estão funcionando, mas eu tenho que ter alguns a mais, algumas coisas que estão envolvidas que vão possibilitar que eu pegue símbolos, que são letras, que são grafemas, os transforme em fonemas e a partir daí eu tenho significado e tenho acesso ao mundo maravilhoso da leitura. Com os avanços da neurociência, foi possível aprofundar o conhecimento de como ocorre a aprendizagem da leitura e que alterações cerebrais decorrem dessa aprendizagem. Então, como o processo ocorre, como eu aprendo, então como é que o cérebro aprende a ler, uma coisa que ele não é pré-programado, que ele não tem base genética, mas ele aprende, e quais são as alterações que decorrem da aprendizagem. Qual a diferença do cérebro de quem lê e de quem não lê? A maioria dos estudos das neurociências sobre a leitura compararam o funcionamento cerebral de diferentes tipos de leitores, ou seja, colocaram os eletrodozinhos lá que eu falei na cabeça. Então, leitores, crianças e adultos, comparando como era o funcionamento, crianças em diferentes fases de aprendizagem, crianças com dislexia, crianças sem dislexia, adultos, leitores fluentes, adultos que leem com dificuldade. Foram feitas pesquisas de vários tipos, mas a grande parte pesquisas de comparação, que permitiram você ver, o cérebro desse aqui está começando a aprender, o desse aqui é um leitor fluente. Quais foram as diferenças? Então, por isso que avançou tanto o conhecimento. O modelo mais aceito para o funcionamento cerebral, a partir de todas essas pesquisas, né, de neuroimagem, são duas vias principais, que são complementares. Principais não, são duas vias exclusivas, cada uma bem separada da outra, e complementares. Não são principais, são as que existem, são as duas. A via fonológica ou sublexical é responsável pela conversão grafema a fonema. Sublexical porque ainda não estou nem falando de significado das palavras, eu estou
na base ainda. Relação grafema-fonema. Eu estou lendo e aqui, olha, letra F, letra U no título, letra N, letra C, funcionamento. Inventasse uma palavra, cariteda, escrevesse aqui, o que ia acontecer com o meu cérebro? Ele ia usar a via fonológica ou sublexical, porque é uma palavra que eu não conheço, que eu não entendo, que eu não compreendo, né? Eu nunca vi antes. Então, o que eu vou fazer primeira coisa? Eu vou ligar os grafemas com os fonemas, eu vou descobrir o som da palavra. Então, essa é uma das vias, descobrir o som da palavra e saber qual é a palavra através, a palavra que eu estou lendo, através da descoberta do som. E a via lexical ou ortográfica é o reconhecimento visual de palavras relacionadas diretamente ao seu significado. São palavras que eu conheço. Eu vejo a palavra como unidade. Quando eu olho ali, leitura, no texto lá em cima, cerebral, eu bato o olho, eu já estou vendo cerebral, não preciso de cerebral, como se eu estivesse aprendendo a ler. Então, aí eu uso a via lexical ou via ortográfica. Eu tenho acesso ao léxico visual do leitor. Léxico é o conjunto de palavras, vamos dizer basicamente assim, o conjunto de palavras que eu tenho de forma automática, as palavras que eu conheço, que eu bato o olho e eu já sei. Então, as palavras que eu já sei, é claro que eu vou ler muito rapidamente. E aí, se eu pego uma palavra que eu não conheço, aí vai funcionar do outro jeito, vai funcionar na via fonológica, na via sublexical, que é a via que vai fazer a conversão dos grafemas para os fonemas, e aí, pelo menos o som da palavra eu vou entender. Às vezes eu no dicionário, às vezes eu não estava ligando a palavra, eu consigo descobrir, mas é assim que funciona. Os leitores típicos, nós, a maioria de nós, pessoas que já têm um conhecimento de leitura, utilizam as duas vias de forma constante e complementar. As palavras desconhecidas e as pseudopalavras que eu acabei de falar, palavras que são inventadas, são lidas através da via fonológica. E as palavras familiares são reconhecidas de forma praticamente automática, o processamento é muito rápido, através da via lexical. No início da aprendizagem da leitura, predomina a via fonológica. E na medida que a gente vai aprendendo mais e mais palavras, a leitura torna-se mais fluente e a via lexical ganha predominância. Então, os leitores fluentes utilizam a via lexical, a via ortográfica, praticamente o tempo todo, até pegar uma palavra ou outra que não conheça ou que não está no seu léxico, no seu conjunto de palavras que você reconhece automaticamente. E aí, nesse caso, ele usa a via fonológica. Então, vamos ver isso como que funciona. Essas são 3 áreas que foram identificadas, áreas que têm relação direta com o processamento da leitura. A área que está em verde é a região inferior frontal. Está inclusive bastante próximo, pelo que a gente lembra, da área do Broca. Está próximo, tá? Mas isso não vem ao caso agora, nesse momento, pelo menos não. É a área da linguagem oral. Então, ela trabalha na vocalização e articulação das palavras e também, ou seja, para falar, mas também no início da análise dos fonemas. Ela está particularmente ativa nos leitores iniciantes e nos disléxicos. Então, essa área, quando faz imageria funcional, quando vê o cérebro de alguém lendo, crianças que estão começando a aprender e disléxicos, essa área é bastante ativada. Essa região parietal temporal, que está ali, o título está em vermelho, mas ali está mais um laranja, né? O processamento visual das formas das letras, da correspondência grafofonêmica. Então, as formas das letras, a sua correspondência com os sons. Segmentação e fusão silábica e fonêmica. Tá? Então, essas 2 áreas, quando elas são ativadas principalmente os leitores que estão aprendendo, como eu já falei, nos disléxicos, e elas formam a via sublexical ou a via fonológica. Elas estão integradas. Então, essas áreas têm um processamento mais forte, mas elas estão em comunicação o tempo inteiro. E essa outra região occipital temporal, que tem o lobo occipital aqui atrás e o temporal aqui do lado, então ela está no meio dos 2 ali, é que faz a leitura automática. É a área que armazena o modelo neurológico da palavra. Integra ortografia, pronúncia e significado. Então, quando eu vejo lá em cima, Alex Figueiredo, pensando educação, pensando vai automático nessa área que está em azul, integra tudo. A ortografia, como a palavra escreve, a pronúncia e qual o significado de pensando, qual o significado de educação. E assim funciona para as palavras, faz parte da via lexical ou ortográfica, a via que a gente faz a leitura automática.
neuroplasticidade e capacidade de leitura. Então, o que é neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro humano de se adaptar a novas situações. Então, eu, às vezes, nas minhas aulas na neuroeducação, de fundamentos de neurologia, então eu dizia, o cérebro que foi programado, entre aspas, para caçar mamute, faz uma nona sinfonia, escreve um Macbeth, uma coisa assim, quer dizer, isso é através da neuroplasticidade, a capacidade de adaptação do nosso cérebro. Então é por isso que a gente consegue uma coisa que não está programada para fazer. O caso da leitura, mas tantas coisas. Aprender a andar de bicicleta, aprender a dirigir. Para andar, a gente está pré-programado, mas para andar de bicicleta não, para dirigir também não. A gente aprende com relativa facilidade. No começo é um pouco mais difícil, daqui a pouco vai ficando mais fácil. Porque o nosso cérebro tem essa plasticidade cerebral, a sua capacidade de se organizar ativamente e durante toda a nossa vida. Então, a nossa capacidade de ler e escrever é resultante da capacidade do cérebro de desenvolver novas competências a partir de outras mais antigas. Uma forma um pouco mais formal daquilo que eu acabei de falar. As áreas cerebrais relacionadas à leitura fazem parte dos circuitos utilizados no processamento da linguagem oral. Isso é meio que óbvio se a gente pensar, né? Mas se a escrita é um código para a linguagem oral, logicamente, quando eu estou lendo o código escrito, eu vou estar utilizando áreas da linguagem oral que eu já sou pré-programado. Então, estas áreas da linguagem oral que nós temos, que nós vimos até agora há pouco, elas são meio que utilizadas pelas áreas de leitura e escrita. São integradas, né? São as mesmas áreas que estão ligando com algumas outras coisas. É bastante interessante isso daí. Essa imagem, essa daí eu fiz uma comparação. Eu peguei a imagem das vias dorsais e ventrais, né, que é a produção de fala e compreensão de frases, que a gente viu agora há pouco na linguagem oral, e a de baixo, as vias ventrais, a compreensão da linguagem, a de cima a compreensão de frases, sintaxe, a de baixo a compreensão da linguagem, significado, semântica. E eu estou comparando aí com as áreas das outras que a gente viu. Então, vocês lembram que eu falei da área de Broca e da área de Wernicke? A área de Broca, aqui nessa imagem, é a região 44 ali, onde está 44. Esses números são um método que foi desenvolvido no início do século XX de catalogação das áreas cerebrais, bem antes de ter imageria cerebral, de ter métodos de neuroimagem, mas no estudo de cérebros mortos, neurologista, acho que já poderia ser chamado neurologista, sim, porque estava estudando os neurônios do cérebro, ele determinou uma série de áreas. E a área de Broca, que veio bem antes dele, corresponde à área 44, relativa à fala. A área do Wernicke é a área de 39, que ali está no lugar 39. Está ali em cima da curvinha do azul, do circuito dorsal azul. E eu coloquei nessa imagem, além da identificação das áreas de Broca e da área de Wernicke, fiz uma representação das áreas que a gente utiliza na leitura. Então, aquelas que a gente viu, ó, a verde, articulação dos fonemas, a vermelha, análise das palavras. Lembra que as duas eram o que a gente chamou de via fonológica ou sublexical. E aí a gente olhando nas vias da linguagem oral, a gente vê, olha, mas de fato tem um caminho já ali, né? Então, aquilo já era usado para a linguagem oral e agora eu estou juntando isso com a linguagem escrita. E essas duas estão associadas à decodificação, grafema, fonema. E a área, o que é bastante interessante isso, e é fundamental para a escrita, para a gente aprender a escrever e a ler, a área azul ali, que é a leitura automática. Lembra que eu falei do léxico, que armazena as palavras que a gente já conhece, as palavras que a gente bate o olho e já lê? Elas estão ali naquele final do circuito ventral de compreensão da linguagem. Então, aquele é o local que armazena o modelo neurológico das palavras. Como que eu imagino, né, assim, da minha cabeça, eu estou aprendendo a ler, eu estou usando aquela via ali de cima, que nesse caso está até representada ali, né, porque a ligação do vermelho com o verde e tal, e estou aprendendo. E à medida que eu tenho uma palavra que eu aprendo e que ela ficou automática para mim, ela foi armazenada, ortografia, pronúncia, significado, ela fica armazenada ali na área azul, né, é o depósito, a minha biblioteca de palavras, é o meu léxico, né, meu léxico pessoal. Elas são armazenadas ali, é claro que depois de serem aprendidas. Então, se eu não aprendi a decodificar,
eu não tenho como armazenar a palavra ali. Então, hoje em dia é muito claro que aquela ideia, não, existem vários métodos, todos funcionam cada um de um jeito ou de outro. Existem vários métodos que funcionam, mas os que são mostrados pela ciência e porque tem lógica, são os métodos fônicos. Existem vários métodos fônicos, é claro. Não é coisa antiga de método silábico, não precisa ser vovô, uvo, ivo viu a uvo, ou vovô viu a uvo, ou sei lá o que seja, não é isso. Mas é um método que ensina explicitamente a relação entre grafemas e fonemas. Porque na medida que a gente aprende explicitamente isso, a gente vai formando os modelos mentais das palavras, e esses modelos são armazenados no nosso léxico, que é a nossa área em azul, que você está vendo ali, e a partir dali aquela palavra está automatizada, e a leitura dela é muito rápida. Então, é o processo. Eu vou construindo e depois, tá pronto. Guarda ali, porque agora eu posso usar ela automático. Eu reconheci na hora. Não preciso de pensar, não preciso de fazer um processamento mais demorado. Então, por isso, pelo funcionamento do cérebro, é que é fundamental que na alfabetização seja trabalhado de forma explícita essas relações. Mas isso vai estar indo na frente da conclusão. Eu acabo me empolgando, né? É uma coisa que faz tantos anos que eu bato nessa tecla, que eu defendo, e agora eu estou tão empolgado com esse avanço, isso que está acontecendo agora na alfabetização do Brasil. Eu estou bastante empolgado mesmo. Eu acredito que é um caminho assim fundamental assim, para a gente avançar a nossa educação de uma forma que a gente nem imagina. Daqui a 10 anos eu acredito que a gente vai estar em outro nível total. E aí vamos entrar nisso que eu acabei de falar, né? Eu acabei me adiantando um pouco. Contribuições da neurociência para a leitura. Então, os estudos de imageria funcional permitiram que fossem identificados os circuitos cerebrais que suportam a leitura e sua aprendizagem, vimos já isso, as alterações cerebrais associadas a perturbações da leitura, principalmente a dislexia, resultante de alterações cerebrais também. No grupo de estudos a gente vai ver isso um pouco. E as alterações cerebrais decorrentes de intervenções que buscam melhorar a competência leitora. Ou seja, o que são intervenções? São atividades práticas. Eu intervi, eu fiz alguma coisa com aquela criança, ou uma criança disléxica, ou uma criança que está aprendendo, e isso melhorou a competência leitora dela. E eu consigo ver o que acontece no cérebro. Então, por isso que hoje não é mais, eu acho, a batalha dos métodos. Não, isso acabou, porque hoje a gente tem a ciência que mostra o que funciona e o que não funciona. E por que funciona, que isso é importante. O aumento do conhecimento sobre o processo cerebral da leitura é muito importante, mas não significa, isso é preciso deixar muito claro, que a neurociência tenha descoberto uma fórmula ideal, uma receita de bolo, um método neurocientífico para a alfabetização. Isso não existe. O processo científico é diferente. O que nós vimos até agora. A ciência estuda, vê o funcionamento do cérebro, compara pessoas diferentes, vê o que funciona melhor, o que funciona pior, faz comparações. Então, a ciência não mostra nenhum método novo. Ela mostra entre os que funcionam, por que funciona, por que não funciona, o que é mais importante, o que ajuda mais, o que ajuda menos. Os estudos sobre o funcionamento do cérebro durante a leitura chegaram a conclusões convergentes e consistentes sobre como funciona o cérebro durante as atividades de leitura, já falamos isso, quais as competências necessárias para aprender a ler, nós já vimos as competências quais são, quais déficits dificultam a aprendizagem e quais os componentes dos métodos educativos que conduzem a um maior sucesso. Então, essa foi o grande avanço da neurociência. Ela permitiu que a gente tivesse uma visão muito mais ampla do processo de aprendizagem da leitura. E nós temos que utilizar, né? Nós sabemos, nós conhecemos, temos que utilizar. É triste o Brasil estar tão atrasado, porque a neurociência não, mas a psicologia cognitiva, por exemplo, em 95 já mostrava quase tudo que a neurociência mostrou depois, sem ser as áreas específicas, mas esses processos, o que funciona e o que não funciona, isso em 95 já tinha. O MEC, em 2008, ele ele fez uma pesquisa desde 2002, que tinha tido uma comissão no Congresso, nossa, a alfabetização no Brasil é muito ruim, precisamos melhorar. A partir de 2002, teve um grande estudo que o MEC fez, elaborou um relatório muito bom, eu inclusive usei esse relatório como parte das referências que eu utilizei para montar aquele curso que eu falei de linguística e dificuldades e tal, e isso foi arquivado. Em 2008, a gente está em 2021, começou a mudar com o Carlos Nadalim, que, por acaso, nessa época era recém-formado, estava começando a trabalhar na escola da mãe,
se baseou nesse método, estudou, ficou encantado, assim como eu estou encantado agora, ficou encantado e começou a mudar a alfabetização. E ganhou prêmios disso, a escola virou referência nacional em alfabetização, e em 2019 passou a trabalhar como secretário de alfabetização do MEC e está fazendo um trabalho fantástico. É lógico, não é ele sozinho, tem um grupo, o CAPES apoia, tem os professores de Portugal. Portugal é um dos países que mais avançou no PISA nos últimos anos. O avanço foi muito grande. Tem alguns outros exames, tem o PIRLS, tem o TIMSS, se eu não me engano, que ele chegou a passar a Finlândia, que normalmente é um dos melhores do mundo, em matemática num determinado lugar. Né, na quarta série, se eu não me engano. Então, Portugal avançou muito. Então, o fato de a gente estar associado com professores portugueses para fazer esse trabalho no Brasil é muito legal. É muito legal. Isso a possibilidade de avanço é muito grande. Mas eu me empolgo, vamos lá, estamos quase acabando. Esses estudos, né, mostram que os métodos eficazes para a alfabetização são os que ensinam explicitamente. Então, isso é quase que um resumo final, para a gente deixar claro. Ensinam de forma explícita consciência fonológica, silábica e fonêmica. Fonológica, de separação de palavras, todas aquelas coisas que a gente já viu. Silábica, das sílabas, e trabalhar com as sílabas, e fonêmica, trabalhar com os sons. O princípio alfabético, né, que é a base. A correspondência entre grafemas e fonemas, incluindo suas irregularidades. As fusões fonêmicas e silábicas, fundir sons e sílabas para formar sílabas e palavras, as segmentações silábicas e fonemas, dividir palavras e sílabas, palavras em sílabas e sílabas em fonemas, e a compreensão leitora. Sempre lembrando, falamos de codificação, de decodificação, codificação é escrita, decodificação é leitura, mas isso é um instrumento, isso é um conhecimento básico, isso é o alicerce. O objetivo é a compreensão. Então, quando falamos de letramento aqui no Brasil, os objetivos são perfeitos, é isso mesmo que a gente quer. Quando fala de literacia, em Portugal, é isso mesmo que a gente quer. Aqui agora estamos mostrando a forma. Para chegar aí, eu tenho que ter todo um conjunto, desde o ambiente familiar adequado, um ambiente na escola adequado, até um ensino explícito de algumas coisas. Isso é fundamental. Falamos aqui de competências, né? Essas são as competências que precisam ser ensinadas. Essas competências devem ser ensinadas de forma estruturada e cumulativa, ou seja, tem que ter uma organização estrutural, começo do mais fácil e vou progredindo e vou acumulando, chegando até os mais difíceis. Então não adianta eu começar com a letra C, por exemplo, com sílaba de C, porque K, C, Si, Cocu, quer dizer, B é mais fácil, Ba, Bebi, Bobu, tá? No máximo, Ba, Bebi, Babu, é bem mais fácil, né? Revisão sistemática dos conceitos, ou seja, não adianta eu só ir avançando. Avanço, retorno, avanço mais um pouco, retorno, sempre revisões, para manter e reforçar sua memorização. Isso tem a ver com o funcionamento de memória e tal. É uma coisa muito legal do cérebro. Eu tinha uma parte do curso de Fundamento de Neurologia que falava especificamente sobre memória, como que elas vão se reforçando, é muito legal. Essas competências devem ser treinadas até a automatização, para que não pare para pensar. Todo mundo que já aprendeu a dirigir, nossa, o que eu faço agora? Não, eu piso na embreagem, agora eu coloco a marcha, agora eu tiro a embreagem e acelerar ao mesmo tempo. Parece tão complicado, daqui a pouco vira automático. Quem pensa mais? A gente consegue fazer. Não pode dirigir pelo celular, mas conversar, ouvir um rádio, tranquilo, fazer ao mesmo tempo. Então, a gente tem que treinar essas competências até a sua automatização, para que elas possam ser realizadas sem atenção consciente, né? Libera a memória de trabalho, e com o mínimo de esforço e tempo, para que a atenção seja direcionada especificamente para a compreensão do texto. O objetivo não é compreender. Então, para compreender, a base tem que estar automática. E aí é claro que vamos trabalhar coisas diferentes, é claro que quanto mais ler coisas diferentes, tipos de leitura diferentes, é lógico que é fundamental. A conclusão disso. Só assim, com isso, com essa forma de ensino, é possível formar leitores competentes que leiam com fluência e se concentrem totalmente na compreensão daquilo que leem. Então, é esse o objetivo da aprendizagem da leitura. Bom, como eu posso ajudar você a saber mais? Qual é o objetivo? Eu quero ajudar, eu posso ajudar, eu tenho condição. De duas formas. Poxa, eu quero ter uma ideia geral, não quero fazer o grupo de estudos, de repente é caro, não estou afim. O book, R$17,
Tem um botão na página, se você estiver vendo a live pela página pensandoeducação.com.br/alfabetização, a página do meu site, tem um botão. E se estiver assistindo pelo YouTube, tem um link na descrição do vídeo. E o grupo de estudos, que é o objetivo, que esta é a aula inaugural do grupo de estudos. Nós vimos hoje a introdução, o que é importante saber sobre a alfabetização, é exatamente o conteúdo do e-book. O módulo 2, preparação, o que os pais podem fazer antes de iniciar a alfabetização. Basicamente, nós vamos trabalhar com a literacia emergente em contexto familiar, que foi a parte que a gente falou logo no início dessa aula. E a partir do módulo 2 vai ter atividades práticas, com exemplos, com vídeos de exemplos, vários vídeos que eu vou gravar também. Nós vamos conversar sobre isso, nós vamos estar nos encontrando todas as semanas. Nesse caso do módulo 2, as atividades práticas em relação a aprendendo a ouvir, ou seja, vamos estar falando de consciência fonêmica, consciência fonológica. No módulo 3, primeiros passos, ensinando a relação entre os sons da língua e as letras. Nesse, a parte mais teórica, né, mais de conhecimento. A gente viu hoje, se alguém que vai ensinar, precisa de conhecer algumas coisas. Nós vamos falar especificamente e com detalhes da fonologia e da ortografia do português do Brasil. E na parte prática, nós vamos estar falando do conhecimento alfabético, que é essa primeira relação de letras com sons e tal. Então, com vídeos também é a mesma coisa, tá? A parte prática, atividades práticas, conhecimento alfabético. Módulo 4, ensinando a ler. Então, o que é preciso saber para ler bem? Vamos falar sobre ensino e aprendizagem da leitura. Falamos bastante coisa sobre isso hoje, mas hoje nós falamos o que fazer e por que fazer. E aqui nós vamos entrar no como fazer. É lógico, vou aprofundar no que fazer, vou aprofundar no porquê fazer, mas a ideia básica, como é um grupo voltado para quem quer alfabetizar, que seja seus filhos, que seja seus alunos, então, o como fazer. E na parte prática, os vídeos práticos, as atividades práticas, vamos falar sobre fluência na leitura. O módulo 5, compreensão de textos, desenvolvendo o vocabulário e o conhecimento de mundo. Esse módulo é mais prático, então ele vai ter 2 grupos de atividades práticas. É um módulo que não vai ter a parte mais baseada no manual do curso ABC, no alfabetização baseada na ciência. Ele é mais prático mesmo. Então a gente falou de fluência. Lembra que no início a gente falou que para ter compreensão tem que ter fluência, tem que ter vocabulário? Então são atividades práticas para desenvolver o vocabulário e para melhorar a compreensão. E vai ter um módulo 6, que é ensinando a escrever. O que é preciso saber para escrever corretamente? Aprender a escrever palavras e atividades práticas, aprendizagem da escrita. Quer dizer, parece a mesma coisa, mas no primeiro caso é o que, por que e como, e no segundo caso é como. No primeiro um pouco mais uma visão geral e depois a parte prática. Esses módulos todos estão previstos para 2 semanas cada módulo, eu acabei não colocando aqui, mas na página depois, quem entrar no grupo de estudos, lá está bem claro. Fora o módulo inicial, que é esse que estou abrindo hoje, vamos dizer assim, 1 semana, e a partir dos outros, do 2 ao 6, 2 semanas cada módulo. E nós vamos ter encontros semanais por videoconferência. Então, para cada módulo vão ser 2 encontros, com exceção do módulo de introdução. Para resolução de dúvidas e troca de experiências. O que eu estou pensando inicialmente, é claro que pode ter uma variação, mas na primeira semana a gente tira dúvidas, a pessoa, estudei, aprender a escrever palavras, estudei tudo, tenho dúvidas e tal. A gente vai ter uma reunião semanal para isso, uma semana para isso. Na semana seguinte, já apliquei isso, fiz com meu filho, fiz com meu aluno, estou com alguma dúvida ainda sobre isso, mas na prática, ou quero colocar a minha experiência, ou vamos debater um caso específico, então isso seria na outra semana. É claro que isso vai ser estudado e vai ser à medida da necessidade. Como eu disse, nós vamos estar estudando juntos. Um bônus, o grupo de estudos é voltado especificamente para a alfabetização. Mas eu trabalhei bastante, eu dei muito tempo aula em psicopedagogia, já trabalhei com crianças com dificuldades. Então, em relação às dificuldades da aprendizagem da leitura e da escrita, eu tenho material, tenho bastante conhecimento, tenho material também do manual do curso ABC, né, do Alfabetização Baseada na Ciência, que eu estou estudando, e um grupo exclusivo no Facebook também para resolução de dúvidas e troca de experiências, mas qual a diferença? No grupo de estudos normal,
A gente toda semana vamos nos encontrar numa reunião de videoaula, né? Videoaula não, videoconferência. O dia dessa reunião, a gente vai combinar com as pessoas. Uma semana específica, nossa, mas professor, na semana eu tenho isso, o outro tem aquilo, podemos mudar? Se o grupo concordar, a gente muda, sem problema. Isso nas videoconferências. O grupo exclusivo no Facebook vai ficar aberto. Então, puxa vida, eu tenho até... Vai ser na quinta-feira que vem, eu estou com uma dúvida aqui, vai estar lá. E é legal também a gente ter a experiência de estar escrevendo e lendo, e não só a videoconferência que é só conversando, né? Então, são dois tipos de interação que são legais. Então, vai ter isso também como bônus. Ou seja, o grupo de estudo, de fato, ele está com tudo isso incluído. E agora vamos para o investimento. Eu tinha pensado inicialmente o preço de 750, acho que está um preço adequado, pelo que eu andei pesquisando por aí, mas eu estou começando agora, estou com uma ideia muito boa, acredito que vai ser um sucesso, mas eu vou fazer pelo menos o primeiro, eu vou dar um preço especial, então eu estou fazendo por 580 e até 6 vezes. Para quem for fazer à vista, aí tem 15% de desconto, dá R$ 493. Então esse é o valor do grupo de estudos, e tanto o grupo quanto o e-book, as descrições deles estão no botão, tem 2 botões na página ensinoeducação.com.br/alfabetização ou na descrição do vídeo no YouTube. Gente, agradeço muito a presença de vocês e eu estou aqui para ajudar. O que eu puder ajudar, alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tem meu e-mail lá na página e eu estou aqui para ajudar. Eu nasci para ser professor, eu amo o que eu faço e, como eu disse, eu fui abençoado, né? Tanto na minhas relações, no meu contexto familiar, como na escola que eu frequentei, Educandário Espírito Santo, em São Paulo, no Tatuapé. Hoje fica ao lado do metrô, na época não tinha, né? Eu só tenho a agradecer. E o que eu posso fazer é estar contribuindo e estar ajudando. Então, um grande abraço para todos, muito obrigado, até a próxima.